plano, um propósito do povo já querer outro rei. O povo percebendo que as outras nações tinham rei, e o povo queria também um rei. Diz a Bíblia que o povo vai impressionar Samuel, e Samuel vai orar a Deus, Samuel vai consultar a Deus. Samuel fica triste, porque muitos anos, gente, o povo estava sendo governado pelo próprio Senhor, pelo próprio Deus, a teocracia, Deus no centro, Deus no governo, Deus governando. E a história diz que Deus também vai levantar juízes para julgar a nação dentro de um período de 300 anos, que foi o período da anarquia. Teocracia, Deus no governo, Deus governando, e anarquia, o período dos juízes. Mas a Bíblia diz agora que Samuel vai orar a Deus, e Deus vai dizer para Samuel: Samuel, já que o povo quer, aleluia, eu vou levantar alguém. E esse alguém todos conhecem, que é Saul. E Saul vai ser o primeiro rei de Israel. Saul vem de uma família nobre, de uma família rica. Saul, diz a Bíblia, que Saul vai começar reinando muito bem entre o período da monarquia, o povo sendo governado pelo homem por intermédio do próprio Senhor. Diz a Bíblia que Saul começa reinando, e 40 anos Saul vai reinar. A história diz que o nome Saul significa pedido, aleluia, a Deus. Ou seja, Saul é um fruto do desejo do povo, da vontade do povo. Embora muita gente diz que Saul não era escolhido de Deus. Calma aí, eu discordo disso, aleluia. Por quê? A Bíblia diz que foi Deus que deu a direção para Samuel ungir Saul. Embora Saul era escolhido de Deus, mas não era o homem segundo o coração de Deus. Vou repetir: Saul era escolhido de Deus, mas não era o homem segundo o coração de Deus. E a história bíblica nos revela que Saul começa reinando muito bem, 40 anos reinando. E a história diz que 2 anos ele reina obedecendo, fazendo a vontade de Deus, e ele reina com presença. Mas a história bíblica diz que com 38 anos ele vai reinar sem graça, ele vai reinar sem presença, ele vai reinar sem poder. E o texto que lemos aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, diz a Bíblia que Deus vai falar com o profeta Samuel. Samuel era sacerdote, Samuel era profeta, e Samuel também era juiz. Sacerdote para ouvir do povo e levar a Deus, e profeta para ouvir de Deus e passar, aleluia, para o povo. O texto diz, aleluia, que o Senhor vai repreender Samuel. Há uma repreensão aqui: Samuel, até quando tu, aleluia, tu terás dó de Saul, tendo eu o rejeitado? Gente, Saul está no coração do povo, Saul estava no coração do profeta, mas já não estava mais no coração de Deus. Pela visão de Samuel e pela vontade de Samuel, Saul tinha reinado 60 anos, 70, 80 anos. Mas a Bíblia diz que Deus desceu, gente, para falar com o profeta: profeta Samuel, eu rejeitei Saul. Avisa para ele, dá esse recado para ele. De repente Samuel tremeu, de repente Samuel ficou com medo. Senhor, como eu vou falar isso para o rei? O rei vai mandar me matar. Mas você não é profeta? Você não é profeta? Então se você é profeta, você não tem que ter medo. Se você é profeta, você não tem que temer a cara feia, a espada. Se você é profeta, entrega o que Deus manda. A pergunta que não quer calar, gente: se Deus já tinha rejeitado Saul, por que Deus permitiu Saul reinar 40 anos? Por que Deus não tirou logo da cadeira? Por que Deus não tirou do trono? Se Saul já tinha perdido a conexão espiritual, Saul já tinha perdido a aliança espiritual para com Deus, gente. Tem muita gente que já perdeu essa conexão.
Tem muita gente que já perdeu essa aliança. Por que Saul, ele não liga? Porque ele está sem presença, mas vencendo guerra. Ele está sem presença, mas pelejando. Ele está sem presença, mas vencendo os filisteus. Mas Saul não tinha capacidade e condições de vencer o maior filisteu, o filisteu interno. Ele vencia os filisteus externo, mas o interno ele não conseguiu vencer. Tem muita coisa que Deus está permitindo em nosso meio. Gente, a Bíblia diz que quando Saul foi ungido, o Espírito Santo desceu sobre Saul, e Saul foi para o meio dos profetas profetizar, e diz a Bíblia que Deus mudou-lhe o seu coração, e ele vai profetizar no meio dos profetas. Mas olha para mim, a experiência de Saul foi só aquela. Ele deu aquele fruto ali e nunca mais ele produziu nada. E quando Saul é ungido, ele é ungido na sua maturidade. E qual era a idade da maturidade? 30 anos para cima. E Davi foi ungido na sua imaturidade. Por que aquele que era mais velho, tinha maturidade, não conseguiu dar conta? Não conseguiu trabalhar e fazer uma obra com excelência, mas começou a abandonar os princípios bíblicos, os princípios espirituais. Saul começou a abandonar, porque Saul nunca tinha sido apaixonado pela presença. Aí a história diz que Deus vai dizer: tem eu providenciado um rei na casa de Jessé. Vai até a casa de Jessé. Aí o texto diz que Samuel fica com medo de Saul. Saul vai mandar me matar. Aí Deus vai dizer assim: então faz o seguinte, chama Jessé, os teus filhos, para um sacrifício. Aí quando Samuel chega na casa, mata todo mundo em casa, menos Davi. O pai está em casa, os irmãos estavam em casa, mas Davi estava no pasto, cuidando de ovelha. Agora pega, Deus não tirou Davi do deserto. Está na Bíblia, Deus tirou Davi de trás do deserto. Então a situação dele era muito pior, para a ótica humana. Só que Deus lá de cima, no Salmo do número 85, se não me falha a memória, está escrito assim: e eu busquei, e eu procurei, e achei o meu servo. E não ficou só não achar não. Deus buscou, procurou, achou e fez o que? Ungiu com santo óleo. Quando Samuel derramou o chifre, aquilo ali foi só uma confirmação daquilo que Deus já tinha estabelecido e liberado para a vida de Davi. Porque na verdade Samuel está ungindo Davi, mas quem está levantando Davi é Deus. Eita glória, pegou isso aqui? Na verdade quem está te levantando é Deus. Deus usa o sacerdote para te orientar, para te ensinar, mas quem te levantou foi Deus. Quem te ungiu foi Deus. Quem te lavou foi Deus. Quem te salvou foi Deus. Levanta a mão para adorar a Jesus. Oh meu Deus, convite para o sacrifício. Samuel, e eu vou te mostrar quem tu vai ungir. Deus só mandou Samuel ir. Quando chegar na hora, Samuel, fica tranquilo que eu vou te mostrar. Aí a história diz que quando ele chega, vou avançar aqui, o texto diz que, verso 5, ele disse: pacificamente vim para sacrificar ao Senhor.
santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E ele santificou Jessé e seus filhos e os chamou ao sacri. Calma aí. Jessé se santificou. Os filhos de Jessé se santificou. Mas a unção foi para quem? Agora pega, gente. Por que a unção foi para Davi? A Bíblia diz que os irmãos de Davi se santificaram. Por que eles se santificaram? Para participar do culto. Não era de qualquer maneira. Como a gente vê hoje, muita gente apresentando culto a Deus de qualquer maneira. Mas deixa esse rolo para lá, vamos voltar para cá. O texto diz: sucedeu que quando ele chegou, ele viu Eliabe, Abinadab, Samar, e ele já olhou pela aparência, escolhido de Deus. Tinha até pose, tinha até fala, tinha altura, mas Deus olhou, não é eles. Não é pela capacidade que eu escolho, não é pelo dinheiro que tem que eu escolho, não é pela cor que eu escolho, não é pela força que eu escolho, é pelo corpo. A glória é por aqui, ó. Aleluia. A verdadeira chamada, o verdadeiro escolhido não se caracteriza pelo lado de fora, mas se caracteriza pelo lado de dentro. Aí a história diz que Deus falou assim: não olha pela aparência. A gente olha pela aparência, não olha? Já percebeu isso? A gente olha pela aparência. A gente olha pela cor, o sapato que tá, pelo cabelo, pelos olhos. Ainda bem que Deus não olhou pela nossa aparência. Ainda bem que se ele olhasse pela nossa aparência, não tinha ungido, não tinha salvado, não tinha levantado. Se ele tivesse olhado pela nossa aparência, ele não tinha enfrentado a cruz, ele não tinha morrido naquela cruz. Mas o amor dele, diz a Bíblia que Deus provou o seu amor para conosco. Ele provou o nosso amor naquela cruz. Pergunta para o teu irmão: você ama Deus? Então prova nas atitudes. Tem gente que diz que tá, tem gente que diz que é, tem gente que diz que vai, tem gente que diz que aleluia, que ama, mas na hora do vamos ver, não mostra com as atitudes. E as atitudes de Saul fez com que Deus olhasse e rejeitasse não Saul como pessoa, mas rejeitasse o reinado. Agora a pergunta que não quer calar: Saul não tinha unção na cabeça? Toda a confirmação de um ministério era por intermédio de uma unção. Você vê que Absalão tentou ser rei sem unção, Adonias tentou ser rei sem unção, e deu ruim, porque sem unção nós não chegamos a lugar nenhum. Sem unção não vai, sem unção não flui. Tem que ter unção de Deus. Quem tem unção levanta a mão. Isaías capítulo 10, versículo 27. A unção que despedaça o jugo. Há uma unção, aleluia, sobre a tua vida aqui. Não há jugo que possa suportar a unção. Não há jugo que possa. Eita glória a Deus. Eita glória a Deus. Aleluia. Era para Saul matar todo mundo, não matou. Deixou o rei vivo, alguns animais vivos. Aí quando Samuel volta, e aí, Saul? Fiz tudo certo, mas aí o jumento, ovelhas, vem gritando. Aí Samuel: Saul, hoje Deus ia confirmar o teu reinado.
Porque era Deus dizendo: não adianta de nada ter unção, mas se não for obediente. Antes de vir para cá pregar, eu mandei a mensagem pro meu líder, pro meu pastor. Eu falei: pastor, posso ir lá? Tá debaixo da benção, vai lá que eu vou ouvir a sua pregação. Que ele tá aqui do lado, aqui, ó, na subcongregação, dando um ensinamento aqui, ó, aonde era pastor Pedro. Ele falou assim: como você é voz de trovão, eu vou ouvir você pregar. Tá bem aqui do lado aqui. Então eu tô debaixo da benção. Você vê gente que tem muita unção, mas desobediente. Você vê gente que tem muita unção, é pessoas que têm azeite na lâmpada. A Bíblia diz que as prudentes tinham azeite nas vasilhas e tinha azeite na lâmpada, e reserva de azeite nas vasilhas. E as loucas só tinha azeite na lâmpada. E azeite na lâmpada, todo mundo vê que você tem azeite. E na vasilha? Pregador, me explica. Azeite na lâmpada, o pregador prega, o fogo cai. Aí daqui a pouco você está sabendo que ele está cantando todo mundo, dando em cima de mulher casada. Porque tem azeite na lâmpada para pregar, para cantar, para pular. Mas azeite na vasilha é o que prova se somos homens de Deus ou não. Por isso que as loucas olhou para as prudentes. Já que elas vão subir, nós vamos também. Isso é só uma conjectura. Estamos com a roupa certa, estamos no lugar certo, estamos na hora certa. Mas quando o grito, aí vem o noivo. Aí o grito levantou às 10. Mas o grito deixou as prudentes alegres e deixou as loucas desesperadas. As prudentes ficaram alegres. A gente estava esperando isso há muito tempo. Aleluia, a gente estava cansado e dormimos. O grito levantou às 10, mas as loucas ficaram desesperadas. Nos deu um pouco do azeite. As prudentes, vai comprar. Aonde se comprava azeite? Lá embaixo. Para se comprar azeite, tinha que descer. Era como se fosse a casa do oleiro. Quem estuda aqui sabe. Era como se fosse a casa do oleiro. Tinha que para se comprar azeite naquela época, tinha que descer. Enquanto elas estão indo descer, porque descer depois do grito, gente, fica distante do noivo e fica distante da festa. Então é melhor descer antes do grito. Quem desce antes do grito entende. Uma hora ele vai vir. Quando ele vir, eu vou estar preparado e pronto. Quem tem azeite na lâmpada, bate na porta. As loucas bateram Mas quem tem azeite na lâmpada e nas vasilhas, não precisa bater na porta. Por quê? O dono da porta e o dono do céu vai estar com a porta aberta esperando. Entra. Bendito de meu Pai. Entra, possui por herança o que estava preparado para você antes da fundação do mundo. Oh meu Deus, o céu não reconhece quem não tem azeite. Pergunta para o irmão, você tem azeite aí? Deixa eu voltar para cá. O texto diz: passe-se os 3 filhos de Jessé, passa mais 4. E a pergunta, Samuel vai dizer: não tem mais ninguém? Olha aqui que o pai vai dizer: resta um. Eu não sei como é que está a tradução da sua Bíblia. Resta um, o menor. Ele não tinha nome? Ele não tinha nome? Por que o pai não falou o nome? Resta um, o mais jovem. Resta um, o menor. Então manda chamar ele, porque é o menor que Deus quer levantar. Deus quer os menores. Manda trazê-lo, porque não se assentaremos, aleluia, até que ele chegue. Os filhos de Jessé se santificaram, mas a unção não foi para os irmãos de Davi. A unção foi para Davi. Agora a pergunta que não quer calar: Davi não participou nem do culto, nem se santificou dentro de casa. E por que está recebendo a unção? Porque o culto de Davi
Não se começou em casa, se começou lá no deserto. Foi lá trabalhando, cuidando das poucas ovelhas, que Deus estava olhando. Isso aí, meu servo, vai ficando na porta mesmo, vai bebendo água, glória, melhor, vai servindo água mesmo, vai limpando o chão da igreja, vai limpando as cadeiras. Isso, o teu momento não define a tua história. Vai trabalhando, vai me servindo, vai obedecendo, porque eu ainda tenho de me. Davi não nasceu rei, mas Deus já olhava para Davi e já via ele como rei. Você perdeu de dar um glória a Deus? Deus já olhava para Davi, já via Davi como um rei. Aí alguém chamou de menor. É o menor, mas é o menor que Deus quer levantar nessa noite. É o menor que Deus quer encher nesta noite. É o menor que Deus quer usar nesta noite. É o menor que Deus quer exaltar nesta noite. Oh, meu Deus. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A Bíblia diz que a humildade precede a honra, e a soberba precede a queda. A humildade abre portas que a soberba fecha. Tem muitas portas se fechando para muita gente por causa da soberba, por causa do nariz em pé, mas a humildade ainda abre as portas. Então Jesus está dizendo: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E quando Davi, gente, recebe a unção, diz a Bíblia, que o Espírito, olha aqui, que o Espírito de Deus, ele sai da vida de Saul, entra o espírito maligno para atormentar Saul, e o Espírito Santo se apodera de Davi. Davi significa amado de Deus, respeitado por Deus. E a história diz que o Espírito Santo desce sobre Davi. Enquanto Davi está recebendo a presença, está sendo cheio, Saul está sendo atormentado por um espírito maligno. Agora a pergunta que não quer calar: se Saul já tinha perdido a presença, por que o texto diz que ele está perdendo a presença agora? Porque tem gente que Deus só usa. Sansão já tinha perdido a aliança há muito tempo. Ele tocou em morto, bebeu vinho e se relacionou com mulher que não era para se relacionar. Ele já tinha perdido o propósito há muito, mas arrancou o portão de Gaza, mesmo com o propósito quebrado. Botou fogo na seara dos filisteus, mas era o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo descia, usava e saía. Usava e saía. O que permaneceu na nossa conjectura? O talento, o dom. Mas o propósito já tinha sido o quê? Porque Deus usa algumas pessoas, mas para Deus possuir, é porque Deus tem uma aliança com alguém. Possuir é diferente de Deus usar. Pergunta para o irmão: Deus te possuiu ou está só te usando? Possuir fala de domínio. O Espírito Santo está possuindo a minha vida, ou seja, o Espírito Santo que vai controlar a minha vida. Por isso que Paulo disse: não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Ele está dizendo: não é eu mais, agora é o Senhor. Por isso que ele se alegrava em Deus mesmo preso. Ele vai dizer: eu tenho honra e privilégio de falar, eu sou prisioneiro de Cristo. Mas quem prendeu Paulo não foi o homem? Mas ele entendeu: o homem me prendeu, mas eu sou prisioneiro de Cristo, e a palavra do Senhor não está presa. Isso é tipo de pessoa que Deus não está usando, Deus está possuindo.
pessoas que Deus só usa, uma hora tá, outra hora não tá, outra hora vai, outra hora não vai, uma hora é, outra hora não é, uma hora vai, aleluia, outra hora não vai. Isso é pessoas que Deus usa. Porque quem Deus usa, o que aparece na vida do crente é os dons, mas quem Deus possui, o que aparece na vida do crente é os frutos. Você perdeu de dar um glória a Deus aí, meu filho? Eu vou repetir para ver se você pega. Quem Deus usa, aparece os dons, mas quem Deus possui, aparece os frutos. Os dons é muito bom, mas o fruto é melhor. Mas tem muita gente que não dá nada pelo fruto. Aí quando Jesus olhou para a figueira, tinha folha, mas ele queria fruto. Saul já não dava mais fruto, só tinha folha. Aí o vento veio, ó, e a Bíblia diz em João: fruto que permanece, fruto digno de arrependimento, fruto que permanece. Por que fruto que permanece? Porque tem uns frutos aí que não permanecem. Aí o texto diz: digno de arrependimento. João Batista dizendo: arrependei-vos, raça de víboras. E quem te ensinou a fugir da ira vindoura? Mas eis que eu batizo com água para arrependimento, para remissão. Mas há um que veio depois de mim, mas é mais poderoso do que eu, e ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí, calma aí que você vai dar glória. Aí alguém perguntou: quem é ele? Aí Jesus está vindo de longe, como daqui lá para o poste. A João Batista está aqui pregando. Vocês querem saber quem é ele? Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Oh meu Deus, é o Cordeiro que está contigo nesta noite. E diz a história que ele morreu como cordeiro, foi levado ao matadouro, gemendo, sem falar, aleluia, sem gritar, em silêncio, morreu por mim e por você. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou como leão da tribo de Judá. Levanta a tua mão, é o leão que está contigo, é o leão da tribo de Judá. Eita, labachamba calabás. Oh, aleluia. Deixa eu voltar aqui para o texto para me finalizar. A Bíblia diz que havia um gigante 40 dias e 40 noites gritando. E os filisteus estão no monte e o povo de Israel estão do outro lado do monte, e havia um vale. Todos conhecem a história. E a Bíblia diz que o seu pai, o pai de Davi, vai mandar ele ir até lá, mas para saber como estavam os seus irmãos. E ele vai levar pão, vai levar queijo para seus irmãos. E o pai vai dizer assim, ó: traz um objeto deles para me saber que eles estão bem. E quando Davi chega, gente, ele já tinha sido ungido, só que ele recebe a unção e volta a trabalhar. Mas a unção não mudou nada, não recebeu unção. Cadê o trono? Cadê a coroa? Ele volta para sua rotina, porque a unção de Deus não tira crente da posição que Deus chamou. Só porque ele recebeu unção, mas ainda é servo. Aí Davi volta a trabalhar. Aí teu pai chama ele: vai lá ver como estão os seus irmãos. E ele, quando chega lá, ele não sabe o que está acontecendo, porque na verdade ele não tinha ido para pelejar, ele tinha ido para saber como estavam os seus irmãos. Quando ele chega, Saul e os irmãos de Davi estão tremendo, porque já tinha perdido a presença. E quem perdeu a presença, só no ouvido, aleluia, mas só no grito do gigante já está fugindo. Fala para o irmão assim: você está com medo de quê?
A presença de Deus está contigo. Aí a história diz que Davi vê o que está acontecendo e o gigante vai dizer: olha, quem vencer, se vocês vencerem, nós vamos se tornar escravos de vocês. Mas se a gente vencer, vocês vão se tornar escravos nossos. Aí a Bíblia diz que Saul entra na história e Saul fala assim: quem vencer, eu vou dar uma esposa e vou enriquecer. Ainda vou levar para o palácio para viver comigo. Aí Davi, quando Davi ouviu aquilo: calma aí, tô solteiro, sou pobre, trabalho o dia inteiro no sol, gostei. Aí Saul, eu quero. Fala para mim assim: são oportunidades que nós temos que aproveitar e abraçar ela. Aí a história diz aqui que Davi chega e Saul fala assim: olha, tu não pode porque você é jovem. Aí Davi começa a contar toda a história. Tu não está sabendo não, né, Saul? Apesar que eu não contei para ninguém isso. Você vai ser o primeiro a saber. Matei urso e matei leão. E quem me entregou o urso e o leão nas minhas mãos foi o Senhor. Aí Saul, ironicamente falando: é Saul, Deus é contigo. Mas no coração de Saul, Deus é contigo, mas tu não tem chance não, filho. Tu não tem chance. Alguém olhou para mim, para você, falou assim: não tem chance de ser pastor não. Não tem chance de ser presbítero não. Sabe por quê? Porque não tem seminário, não sabe nem falar direito. Olha lá. Não tem chance de ser uma cantora não sabe nem cantar. Olha lá. Acredite na unção que Deus depositou na tua vida, rapaz. Acredite na unção que está sobre a tua cabeça. Há um óleo que foi derramado sobre a nossa cabeça. Não é a opinião dos outros que vai definir quem nós vamos ser. Deus já tem um futuro. Deus já escreveu uma história para mim, para você. O homem está dizendo: vai chegar em lugar nenhum. O homem está dizendo: não vai vencer. O homem vai, aleluia, está dizendo: não vai dar. Não vai dar. É você que está dizendo que não vai dar. Mas fiel foi o que prometeu. E aquele que começou a boa obra aperfeiçoará ela até o dia da sua vinda. Ele está aperfeiçoando a obra dele na tua vida. Ele está aperfeiçoando o teu ministério. Ele está aperfeiçoando a tua casa. Ele está aperfeiçoando a tua família. Receba a habilidade de Deus. O que você não sabia, a unção vai te ensinar. João disse isso: vós tendes a unção de Deus, a unção do Santo, e ninguém precisa vos ensinar, porque a unção, ela vos ensina. Fala para ele assim: se você não aprendeu com a unção, você não aprende com mais ninguém. Oh glória. Shalamacandarabahas. Quando Davi chega lá com pão e com queijo, o pão e o queijo era para os seus irmãos, todos sabem. E a história diz que Davi, gente, vai descer o ribeiro. E Davi era um homem esperto, um jovem esperto, porque ele soube selecionar. Há uma geração de jovens que não sabe selecionar com quem conversa. E eu tenho um conselho para essa juventude nesta noite: aprenda a selecionar para participar do ciclo da sua amizade, do seu convívio. Aleluia. Gente carnal, sai fora, começa a cortar, começa a se afastar de pessoas carnal, jovem. Eu tenho uma palavra aqui para você. Aleluia. A Bíblia diz que Davi era jovem, mas diz a Bíblia que Davi, aleluia, era habilidoso. Daqui, Davi era tocador, Davi era músico. E a Bíblia diz que Davi era prudente e Davi era sisudo. O que é sisudo? Sábio, aleluia, nas palavras. Diz a Bíblia que Davi era prudente em questões, era prudente nas palavras. Ele tinha opinião própria, ele sabia o que ele queria. E se você quer unção, recebe. Se você quer poder, recebe. Mas para receber, tem que se separar, tem que abrir mão, tem que renunciar. Porque aleluia, o céu não é complacente com coisas
coisas erradas. O céu não é complacente com o pecado, o céu não compactua com o pecado. Mas quem está se levantando e dizendo: Senhor, estou aqui, Senhor, guardei as tuas palavras na tábua do meu coração para não pecar contra ti. Jovens, como se purificará, aleluia, os mancebos, observando conforme a palavra. Davi tinha unção, Davi tinha presença, e Davi tinha, aleluia, palavra. Davi tinha o que? Palavra. Davi tinha o que? Palavra. Oh glória, recebe a palavra nesta noite. Eita glória a Jesus. Saul pegou as armaduras, deu para Davi, Davi não aceitou, muito peso. Aí quando a Bíblia diz que Davi está diante do gigante, ele já tinha escolhido 5 pedras. Saul não teve capacidade de descer o ribeiro. Davi com pedra, um alforje, uma funda e um cajado na mão. E agora a história diz que Davi está diante do gigante. O gigante está gritando, o gigante olha para Davi, e o que tem na mão de Davi? Um cajado. E a história diz que o gigante vai dizer assim: ó, por que tu vens contra mim com pau? Sou eu algum cão? Porque o gigante não tem discernimento, não tem visão espiritual. Porque para o gigante o cajado era simplesmente um pedaço de pau, mas para Davi era autoridade. Então o gigante está chamando aquilo que é autoridade de pedaço de pau. Mas para Davi, a importância do cajado em tuas mãos, como pastor, era autoridade. Então fala para assim: o gigante tem um grito, o gigante tem a força, mas a autoridade está contigo, a unção está contigo. Ah, você perdeu, deixa eu dar uma glória. O gigante tem, aleluia, tem altura, tem força, tem grito, mas a autoridade está com. Agora eu finalizo agora aqui. Em 2 minutos eu finalizo. Olha aqui. Olha o que Davi vai dizer. Quem é esse incircunciso? Olha o que Davi está dizendo. Davi tem um discernimento espiritual. Davi está dizendo: quem é esse que não tem aliança? Incircunciso, afrontando o Senhor dos Exércitos. Aí Davi, a Bíblia diz que o gigante está diante de Davi, e está na Bíblia, e Davi se apressando e correndo até diante do gigante. Ele vai dizer assim: tu vem contra mim com espada e escudo. Aí no Salmo do número 20, olha o que Davi vai dizer: muitos confiam em carro e em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Tu vem contra mim com espada e escudo, mas eu vou fazer menção do nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. E no Salmo 24 diz: quem é o Rei da Glória? Levantai as vossas cabeças, ó portões, levantai, ó portas eternas. Quem é o Rei da Glória? Aleluia, senão o Senhor dos Exércitos. E quem é o Senhor dos Exércitos? Forte, poderoso na batalha. Ele é forte, ele é poderoso na batalha, ele é forte. Não se preocupe se a batalha está grande, se a peleja está grande. Fala para Deus assim: quem não tem aliança, vem para a peleja só para olhar. Mas quem tem aliança, meu irmão, vem para a peleja para pelejar. Saul e os irmãos de Davi estão na peleja olhando. Aí Davi chega, olha o cenário e vai para a peleja. Fique de pé, toda amada igreja, por favor. Levanta suas mãos assim. E você vai repetir comigo assim: hoje o Senhor
vai me entregar nas minhas mãos a cabeça do meu inimigo, a cabeça desse gigante, a cabeça da afronta, a cabeça da enfermidade, a cabeça da fofoca, a cabeça do problema. Deus vai me entregar hoje. Repita comigo, é hoje. É hoje. É hoje que o gigante cai. Ele tirou. Faz assim comigo, assim, ó. Faz assim, ó. Na unção de Deus. Tem que ser na unção. Tem que ser na unção. Chamam pecomináfia. Vai fazendo assim, vai, não se cansa não, vai, porque oh meu Deus, essa fofoca está caindo por terra, vai, essa enfermidade está caindo por terra, vai, esse problema está caindo por terra, vai, recebe a unção aí, recebe o renovo aí, recebe a cura agora, recebe aí, recebe. Você vai repetir comigo assim, ó. O gigante caiu. E agora o que é que eu faço? Fala pro teu assim, ó. Davi teve unção para derrubar gigante, mas teve sabedoria para cortar a cabeça. Fala pro teu irmão assim: Deus não te levantou só para derrubar, Deus te levantou para cortar. Chega só de derrubar, é noite de cortar, corta. Levanta a espada aí, levanta a espada e corta a cabeça, corta. Glória a Deus. Rapidinho, olha aqui para mim. Eu preciso saber quem está afastado, quem está de férias, quem de repente tropeçou e não aguentou se levantar. Cadê a primeira pessoa que queira renovar sua aliança? Ou de repente você nunca aceitou Jesus e você entrou aqui nessa noite dizendo: eu vou lá, mas Deus conhece meu coração. Cadê a primeira pessoa? Não tem ninguém? Quem está afastado aí? Levanta a mão se tem alguém afastado. Fica com vergonha não. Um varão lá atrás levantou a mão. Cara, tem mais alguém? Eu sei que tem gente que fica com vergonha aí não levanta. É só o varão lá atrás? Hã? O senhor lá? Aleluia. A irmã também? Lá atrás? Está afastada, irmã? Ih, balançou a cabeça assim. Eita glória. Rapidinho, irmão, por cada hora. Você não entrou aqui para passear, você não entrou aqui por acaso. Deus tem um plano na tua vida. Eu não vou aqui entregar revelação, pegar na tua mão, revelar CPF, identidade. Revelação só vai fazer você chorar, mas a palavra que te limpa e te lava. Vem aqui na frente. Tem que ser corajoso e corajosa para vir aqui. Porque quando você entrou aqui, o gigante caiu. Agora você tem que cortar a cabeça dele. E para cortar a cabeça tem que vir aqui na frente. Você pode glorificar Deus aí, igreja? Não é nem por força e nem por violência, é pelo Espírito Santo. Eita glória. Tem mais um moço lá atrás e uma irmã lá atrás. Ah, eu vou lá na frente, mas e se eu cair depois?
Mas o que vão falar? Você está ligando pelo que as pessoas vão falar? Quem te salvou foi Jesus, não foi o homem. Se você cair, meu filho, Deus levanta de novo. Cadê? Vem. Eu sei que é uma batalha. Vou ou não vou? Aqui uma batalha danada. Eu sei como é que é isso. Amém? Eu não vou insistir mais por cada hora. Qual é o seu nome? Elton. Igreja, estenda a mão para cá rapidinho. Senhor Deus, aqui está, Senhor, o Elton. Reescreva o nome dele no livro da vida, Senhor. Ele está aqui diante dos homens. Ele está aqui